E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o podcast de hoje? Eu vou gravar um podcast bem curto, porque, na verdade, eu já gravei esse podcast e tive problemas técnicos. Fiquei falando por 1 hora aqui e não foi áudio, tá? Não foi áudio. Então, como eu não tenho mais 1 hora para gravar um podcast, a gente nem vai ouvir a coletiva do Diniz hoje. Eu vou pedir desculpas aos torcedores, tá? Apenas vamos fazer um resumo do que aconteceu e vou deixar o convite aberto para você, torcedor, entrar depois lá no canal do Fluminense no YouTube, tá? Primeiramente, aquele velho convite para você se inscrever. Se você é torcedor, simpatizante, apenas um fã do esporte, se inscreve no canal do Fluminense, tá? Fluminense Futebol Clube. Curte o vídeo se você gostar da coletiva, tá? Tem a coletiva do Dorival também. A coletiva do Dorival, o áudio não tá muito legal, tá? Começo do áudio, o áudio tá um pouquinho baixo, o começo tá um pouquinho abafado. Já antecipo você, torcedor. São Paulo que acabou perdendo, o Fluminense que venceu e venceu bem o Olímpia, tá? Vamos para os resultados do dia. Globoesporte.com, o Fluminense venceu por 2-0, um grande resultado, tá? Grande resultado se a gente parar para se recordar do que foi o primeiro jogo desse mesmo Olímpia contra o Flamengo, um time que entrou com uma proposta, uma ideia clara de jogo, de minimizar o prejuízo, minimizar o máximo, né, o prejuízo, o quanto fosse possível para buscar um resultado no jogo da volta, né? E o Olímpia conseguiu. Isso com o Flamengo. Com o Fluminense a ideia foi muito parecida, na minha opinião. Eles entraram para se defender. Não é nem assim. Entrar para contra-atacar e jogar por uma bola. O Olímpia entrou para se defender apenas. Teve, eu acho que uma boa oportunidade do jogo, mas o time que entrou, assim, a proposta é essa. Vamos tentar. A gente pode até perder, mas vamos tentar minimizar ao máximo o estrago, como a gente fez com o Flamengo. E no jogo da volta no Paraguai, a gente faz as coisas acontecerem, né? E a verdade é que o Fluminense foi amplamente favorito no jogo. Até na coletiva o Diniz é perguntado, né? Que questão do que o Arce, né, o técnico do Olímpia, falou que surpreendeu a forma como o Fluminense se comportou, jogando com os pontas bem abertos, né? E o Diniz disse que foi a ideia do jogo foi essa, né? Porque você tem um Olímpia que vai entrar para se defender, então que vai congestionar a grande área. Você precisa abrir os pontas para conseguir abrir os espaços. E o Fluminense conseguiu abrir os espaços, principalmente uma grande atuação do Keno, né? O Keno teve uma grande noite, fez um salseiro pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense, lado direito do Olímpia, né? Cara, vira e mexe. Quer dizer, o Keno fez, cara, assim, uma das melhores partidas com a camisa do Fluminense, tomando todas as decisões corretas. A hora de soltar a bola, a hora de ir pro drible, a hora de dar um corte, né? E deu uma canseira ali no lado direito da defesa do Olímpia, que foi realmente impressionante. O Fluminense sai na frente com o gol do André, um chute de fora da área, a bola desvia e acaba matando o goleiro Spínola, né? O goleiro Juan Spínola do Olímpia. E aí aquilo que a gente sempre fala, né? Quando o jogo tá difícil, e por mais que a grande área esteja um pouquinho congestionada, o chute de fora da área ele tem muito valor. Ele tem ele tem essa ele tem esse fator que não digo nem que é aleatoriedade, mas assim, de que alguma coisa pode acontecer, porque o chute do André não foi nenhum grande chute, mas a bola desvia bem e acaba vendendo o goleiro no lance. É isso que a gente sempre fala aqui, cara, chuta de fora da área, né? Arrisca essa bola. O Fluminense estava muito bem na partida, seria um pecado o Fluminense terminar o primeiro tempo dessa partida com 0-0 e consegue terminar o primeiro tempo com esse 1-0 gol do André, que dá tranquilidade, né? Que você vai para o vestiário, o torcedor já aproveita esse intervalo, faz uma festa, aumenta o volume. A festa foi espetacular, né? O torcedor do Tricolor fez a grande festa, mais de 60 mil torcedores, e quando o torcedor tricolor enche o estádio do Maracanã com mais de 60 mil torcedores, é vitória na certa, né? É vitória na certa. E o Fluminense, eu acho que foi amplamente superior. O segundo gol, cara, assim, foi espetacular, né? Começa tudo com o Keno, né? O Keno foi um dos grandes personagens do jogo. Acho que foi o melhor em campo. Começa com o Keno pelo lado esquerdo, ele solta a bola ali pro John Arias, que dá um balãozinho ali, uma bola alta logo, assim, imediatamente ao lado que estava o John Kennedy. O John Kennedy tenta uma bicicleta, que é
que é bloqueada pela defesa do Olímpia. A bola volta reboteada pro Martinelli. O Martinelli dá uma cabeçada para frente, né? Ele dá uma ajeitada. Para mim foi um passe de cabeça do Martinelli pro Cano, que aguarda pacientemente a bola cair, faz o jogo de corpo, protege a bola, ajeita o corpo e bate de primeira para fazer um belo gol do Fluminense. Cano que teve outra grande oportunidade. Acho que o 2-0 ficou até barato pro Olímpia, tá? Ficou até barato. Um time que entrou com uma proposta clara de só se defender e nem isso conseguiu fazer com tanta qualidade, mas não por culpa do próprio Olímpia, por culpa do Fluminense, né? O Fluminense, a estratégia de jogo, um dos melhores jogos desse Fluminense na Libertadores. Eu não sei se é o melhor, né? O próprio Diniz ele é perguntado se essa foi a melhor partida do Fluminense na Libertadores. Ele falou, não, teve o jogo do River também, foi um belo jogo, né? Eu acho que foi uma das melhores, taticamente, assim, de você amarrar o adversário taticamente, você agredir, você assustar e você concretizar. Eu acho que foi uma das melhores partidas. Se o Fluminense termina com 3-0, aí eu já até diria que o Fluminense estaria com um pé e meio na classificação, né? Acho que o Fluminense está com meio pé para essa classificação. Fez uma bela partida. Óbvio que no Paraguai vai ser um contexto diferente. Vai ser uma pegada diferente, né? O Olímpia costuma sair mais para o jogo, deve apostar na bola aérea, mas o Fluminense assim, o Diniz ele tem as suas variações táticas, né? Quando se fala de Diniz, existe um preconceito, né? Quando fala Diniz, muita gente já fala, Diniz é mais do mesmo, né? Diniz é aquilo lá, é posse de bola inerte, congestionar o meio-campo e fica nessa, né? E eu acho que foi até o que o Arce, o técnico do Olímpia, pensou. O Fluminense vai ter a posse da bola, então a gente dá a posse da bola para eles. E eles vão congestionar o meio-campo e a gente vai congestionar também, e nessa brincadeira eles não vão passar. Só que o Diniz ele fez um negócio diferente, né? Especialmente numa noite muito abençoada, né, do Keno, não só abençoada, né, o atleta que faz valer essa qualidade, essa diferença. Cara, assim, o Fluminense quando joga com esses pontas abertos é muito bacana, cara. Assim, assim, o time, a sinergia do time, ela é muito interessante, né? Eu me recordo que antes do Palmeiras entrar naquela fase de irregularidade, eu me recordava que eu dizia que o time do Palmeiras era muito legal de assistir, porque óbvio que dadas as devidas diferenças com o Fluminense, que é um perfil diferente, mas era muito legal de assistir, né? O sincronismo do time, né? A sinergia do time funcionava. E esse time do Fluminense, assim, com a sua característica, né? Também, assim, é de um agrado você assistir. Para mim, me agrada muito ver essas duas equipes. E, assim, taticamente são muito diferentes, mas o comportamento dos atletas, né? Como eles se conhecem, como eles se comunicam, como eles sabem o que cada um vai fazer, assim, é de uma sinergia e isso é fruto de um resultado, de um trabalho de longa data, né? O Fernando Diniz está no Fluminense já desde o ano passado, é um trabalho de longuíssima data. E eu me recordo que quando o Fluminense se classificou para o mata-mata da Libertadores, o último jogo da fase de grupos foi um jogo até decepcionante para o torcedor, e alguns torcedores vaiaram a equipe, né? E eu me lembro que naquela época eu falei, cara, assim, antes de qualquer coisa, eu acho que tem que celebrar a classificação. A classificação ela tem que ser comemorada, né? Ela tem que ser degustada, ela tem que ser saboreada pelo torcedor. Porque o mata-mata é outra história. O mata-mata é outra competição, é outra pegada, é outro perfil, existe um componente psicológico muito forte. E eu via nesse Fluminense um período de instabilidade que era absolutamente normal de qualquer equipe. Durou um pouquinho mais, mas não foi uma fase em que o Fluminense jogou mal várias partidas. Fez uma outra partida muito abaixo, muito ruim, muito apática, mas de uma forma geral, o time em sua composição ele é um time muito bem organizado. Apesar de alguns resultados não acontecerem, um time bem organizado, bem entrosado. E eu falei, cara, essa fase vai passar, porque o que aconteceu no início do ano do Fluminense, que eu acho que até deve ter iludido um pouco o torcedor, né? Iludido não, porque eu acho que não foi uma ilusão, ali foi uma verdade, tá? Ali foi uma verdade. O torcedor ficou muito emocionado, talvez, né?
ficou muito emocionado, até pela goleada do River. Eu acho que o torcedor imaginou que essa conquista de Libertadores seria não fácil, mas seria menos sofrida, né? Menos sofrida. O título ainda está em aberto. Eu acho que o Fluminense é um dos favoritos ao título, sim, porque jogou um grande futebol no início da temporada, passou aí por 3 meses de irregularidade e agora vem retomando. Porque o que aconteceu no início do ano é fruto de um trabalho de longa data. Aquilo, você não vence um campeonato carioca da forma como o Fluminense venceu ao acaso. Você não vence um River Plate goleando o River Plate, por mais que seja fase de grupos, ao acaso. Aquilo é um trabalho e um trabalho muito bem executado, e o Fluminense começou a ter desfalques importantes, inclusive do próprio Keno, que fez uma grande partida, e com isso o rendimento da equipe foi oscilando. Isso é absolutamente normal. Óbvio que a gente imagina que a oscilação vai acontecer, mas a gente não imagina que um atleta vai se lesionar, a gente imagina que a oscilação venha em virtude do calendário, do cansaço físico e mental. E hoje o Fluminense vem recuperando seu motivo, não porque perdeu a confiança, mas porque tecnicamente, fisicamente, o time vem se ajustando novamente. E junto com esse trabalho, com essa sinergia, com esse entrosamento, o time tende a crescer. E foi isso que a gente viu dentro de campo contra o Olímpia, tá? Então, torcedor, antes de mais nada, tem que celebrar, como eu falei. Fez uma grande festa, teve sinalizador, teve tudo. O Fluminense deve tomar multa, mas é aquela multa que vale. Porque a festa do torcedor foi espetacular, tá? E o jogo do Fluminense, então, valeu cada centavo do ingresso, tá? Vamos de LDU e São Paulo. São Paulo acabou perdendo da LDU e assim, esses 2-1. Aliás, os 2 gols que o São Paulo tomou ficaram muito baratos. O time do São Paulo foi reconhecível nesta noite de quinta-feira. Irreconhecível. Absolutamente irreconhecível. A gente pode computar alguns fatores para o São Paulo estar um pouquinho abaixo. O fator fora de casa, né? Que o São Paulo normalmente fora de casa não consegue bons resultados, apesar de fazer boas partidas. É importante a gente destacar isso. Apesar de São Paulo não ser um bom visitante, o São Paulo faz boas partidas como visitante, mas não conseguia resultados, não vem conseguindo resultados. A gente pode pôr um ponto a mais da altitude, de possivelmente condições climáticas, mas nada justifica a forma como o São Paulo entrou em campo. O primeiro tempo foi um pavor. E volto a repetir, os 2-0 ficaram baratos. O Dorival, em sua coletiva, ele dá todos os méritos à equipe do LDU. E eu acho que você tem que dar o mérito à equipe adversária. Porque eles foram para cima, eles buscaram, eles fizeram os 2 gols, eles tomaram o gol do São Paulo e continuaram indo para cima, e continuaram agredindo. Agora sim, uma coisa é a LDU entrar para amassar o jogo, para amassar o São Paulo. Outra coisa é o São Paulo ser amassado e competir. Outra coisa é o São Paulo ser amassado e não competir. E foi isso que aconteceu. Se o São Paulo é amassado e compete, pelo menos, você dá um desconto. Mas o São Paulo não competiu. A gente teve alguns atletas na equipe tricolor que estiveram extremamente abaixo, né? E o destaque negativo para mim são dois. Não foram os responsáveis, obviamente, pela derrota do São Paulo, mas eu acho que 2 atletas estavam extremamente abaixo. Um deles, o Beraldo, na minha opinião. Beraldo, acho que ele errou tudo que ele tentou. Impressionante, assim, todos os botes, o posicionamento, as leituras do jogo. Volto a repetir, a questão da altitude, ela contribui para você ter uma tomada de decisão errada, dar um bote errado, dar um bote antes da hora, porque a bola ganha um efeito estranho, ela corre um pouco mais, ela é mais veloz. Mas o Lucas Beraldo esteve muito mal, o Arboleda esteve muito abaixo também, sabe? Eles deixavam o tempo inteiro as costas da zaga ali muito, assim, com muita liberdade. Na altitude, onde a LDU vai apostar naturalmente numa velocidade, por causa da bola, né? Da velocidade da bola, o espaço que a defesa do São Paulo deixou, para mim, foi algo pavoroso, né? Não só o Lucas Beraldo teve muito mal tecnicamente, o Arboleda, para mim, muito abaixo. O Wellington também estava muito mal no jogo, né? Os quatro jogadores da defesa São Paulina. E o Rafinha também esteve muito abaixo. A gente pode colocar uma condicionante no Rafinha que ele toma um cartão amarelo muito cedo. Mas mesmo assim, aí eu acho que cabe do Dorival, e eu entendo, assim, algumas jogadas o Rafinha estava com medo de chegar mais duro para evitar o risco de tomar um outro cartão. Mas aí entra do Dorival, né? Se o atleta está com medo de ir para o contato, esse é um jogo que te exige contato.
Porque você tá fora de casa, você tá perdendo o jogo. O São Paulo toma o primeiro gol da LDU com, cara, 2, 3 minutos de jogo. É pavoroso o gol. Uma série de erros. O Alisson já erra um bote ali no meio-campo. Depois o Arboleda erra, o Beraldo erra, o Rafinha erra. Os três erram ali naquele miolo. E o jogador que faz o gol, ele passa pelos três como se não fosse nada. E fica cara a cara com o goleiro Rafael. O segundo gol parece é quase um replay do primeiro. Erros de bote, erros defensivos, né, no corte da bola, no corte da linha de passe, no bote ao jogador, e mais uma vez o outro rapaz que faz o gol, o Ibarra, ele fica sozinho, foi cara a cara com o Rafael. Né? Então o Rafael teve que fazer pelo menos mais não uma grande defesa, mas uma boa defesa ainda no primeiro tempo. O segundo tempo, o Dorival faz as suas mexidas, eu acho que era para o Dorival já ter mexido no primeiro tempo. Sorte do Dorival e do São Paulo que o São Paulo não tomou mais um gol. Porque se tomasse 3 gols, aí eu já diria que a classificação tinha ido para o saco. Porque o São Paulo, para mim, não ia ter força psicológica para voltar para o jogo. Eu acho que, primeiro que ele troca o Beraldo, né? Para mim, essa era uma mudança mais do que necessária, colocar o Alan Franco, né? O Beraldo vem fazendo boas partidas, é um bom jogador, mas ele estava muito mal. Talvez o pior jogador do São Paulo em campo. Eu acho que, assim, ele sentiu muita altitude. Eu tô falando que não é uma condicionante, mas esse atleta em especial, eu acho que ele sentiu muita altitude. E cabia ao Dorival ter analisado isso antes. Cara, ele tá errando tudo. Ele simplesmente está errando tudo. Óbvio que ele não faz a substituição porque ele não quer queimar. Eu entendo esse lado do treinador. Mas, cara, se você não mexe alguma coisa, se você não faz alguma coisa para mudar a atitude da equipe dentro de campo, o risco que você está correndo é muito grande. O São Paulo correu um risco altíssimo, tá? Altíssimo. Coloco para mim a mudança, eu acho que mais essencial foi a entrada do Luciano. Porque o Luciano, assim, é difícil ele mudar alguma coisa num time que estava todo mundo muito abaixo. Muito abaixo. O Lucas, assim, tecnicamente não dá nem para medir como ele foi. Porque ele estava jogando quase de volante. Ele estava correndo atrás da bola o tempo inteiro e o São Paulo não tinha bola. Quando ele estava defendendo, ele corria atrás da bola, só ia para lá, ia para cá. O Caleri ficava isolado, também não dá nem para medir a atuação do Caleri, porque o São Paulo não tinha posse de bola. Então, não tendo essa posse de bola, você anula o fator Lucas Moura e você anula o fator Caleri. E o time estava apático. O Lucas é um atleta que, tecnicamente, ele é um fora de série, mas ele não é aquele cara que, uma partida como essa, você incendeia o jogo. E o Luciano era mais do que necessário. Porque é um cara brigador, é um cara que reclama com a arbitragem, discute com o adversário, toma um contato e já perde cartão. Isso vai, não digo que intimidando, mas no jogo mental você vai empurrando o adversário para trás. Falou, ó, peraí, aqui também tem um cara que vai reclamar, que vai pedir cartão e que vai tentar pendurar um jogador adversário. Por isso que eu acho o Luciano muito importante. E ele acabou sendo mais importante ainda porque ele deu assistência para o gol. O Lucas Moura recupera a bola no meio-campo, toca para o Luciano, que vai avançando no campo adversário sem nenhuma contestação e rola a bola para o Lucas, que é um cara absolutamente fora de série. Ele dá um tapa cruzado, faz um belo gol e o gol que dá ao São Paulo o sonho da classificação. Só que assim, a coisa mais importante assim, que eu quero destacar, a reflexão mais importante que eu quero trazer em relação ao São Paulo já é a terceira partida do São Paulo, e vai ter que buscar a classificação no Morumbi, né? Teve o primeiro jogo contra o Corinthians, teve o segundo jogo contra o São Lourenço, e agora tem esse jogo contra a LDU. O torcedor vai fazer a sua festa. E eu tenho a convicção de que o São Paulo vai ganhar. Classificar é outra história. Tá? Eu lembro aqui que eu falei do próprio Atlético Paranaense na Libertadores. Eu tenho a convicção de que o Furacão vai vencer o Bolívar jogando em Curitiba. Eu tenho a certeza que o São Paulo vai... Certeza não, mas eu tenho a convicção de que o São Paulo vai vencer o jogo no Morumbi. Eu tenho a convicção. Agora, se vai classificar direto, se vai classificar nas penalidades, eu não sei. Porque toda vez... Eu puxo da memória que o ano passado foram disputas de penalidade. A pressão psicológica, o desgaste mental é muito maior, né? Mas do ano passado, vamos puxar da memória aí.
O São Paulo eliminou o Palmeiras numa penalidade de Copa do Brasil, eliminou o Ceará e o Atlético Goianiense também em penalidades na Copa Sul-Americana. Essa é uma mobilização, essa é uma exigência, um desgaste mental que, assim, isso te dá muita força. Mas se você ficar repetindo isso, isso pesa pro lado negativo, porque isso vai te exigindo mentalmente, né? Isso vai te cobrando um fator psicológico que na hora que chega o jogo mais importante, que foi a final da Sul-Americana, por exemplo, você não tem mais de onde tirar alguma coisa. Então, o torcedor, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, fez toda aquela festa, né? Aquele, como é que a gente fala? Conduziu o ônibus, né? Fez conduziu o ônibus dos atletas até o estádio do Morumbi. Foi uma baita festa já nas ruas, no estádio, como é torcida única, foi uma ambientação absolutamente impressionante. Os atletas, eu acho que na preleção, na concentração, fizeram a sua mobilização. Beleza, conseguimos o resultado, né? Não fomos para disputa de penalidade, vencemos com a bola rolando. Aí vem o São Lourenço. A mobilização que você faz é a mesma, né? Então você faz a concentração, você se mobiliza, não sei o que os caras fazem, né? Não sei se tem palestra, se o capitão vai lá, bate no peito, fala: isso aqui é São Paulo, é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, maior vencedor de competições internacionais do Brasil. Você faz toda aquela mobilização. E o torcedor no estádio faz aquela mobilização. Você vai para o terceiro jogo, onde você vai ter que fazer a mesma mobilização. Então você entende que vai ficando repetitivo, e isso uma hora vai começando a entrar na mesmice, né? Vai começando a entrar na mesmice. Imagina assim, por exemplo, você toma um remédio, eu acho que isso é muito comum com o remédio, né? Várias pessoas já tiveram, imagino eu que várias pessoas já tiveram episódios como esse. Você toma um remédio, sei lá, para dor de cabeça, você fala: esse remédio é muito bom, aí você toma a primeira vez. Pô, bala, né? Batata, tirou a dor de cabeça. Você toma a segunda vez, você toma a terceira vez, você toma a quarta vez, aí você já sente que não é a mesma coisa de quando era antes. Eu acho que o meu corpo tá ficando condicionado, né? Meu corpo tá se adaptando ao remédio e tá fazendo menos efeito. É mais ou menos isso. A ideia, o racional é mais ou menos isso, né? É mais ou menos início de relacionamento aqui. É brincadeira, gente. Assim, mais ou menos, tá? O início de relacionamento é aquela euforia, né? É aquela alegria, você ri à toa. Quando vai passando 1, 2, 3 meses, você continua feliz, mas já não é mais aquela euforia, né? Você continua feliz, você segue o relacionamento, muito contente, alegre. Tem relacionamentos que duram para a vida inteira, mas aquela euforia do início já não existe mais. Então, toda aquela mobilização, aquela forma de se motivar que você usou contra o Corinthians, que você usou contra o São Lourenço, agora contra a LDU, já começa a fazer menos efeito. Fora o desgaste mental. Então, a questão da mobilização já começa a ter menos poder, e o aspecto psicológico, isso vai te consumindo. Isso foi uma coisa que eu acho que aconteceu com o São Paulo ano passado, que foi se fortalecendo, mas ao mesmo tempo isso vai te gerando um desgaste psicológico, porque o tempo inteiro você está sob pressão, gente. Então tem muita gente que funciona bem sob pressão, mas chega uma hora que você entra no famoso, aquela gíria dos empregos, né? O famoso burnout, né? Sabe o que é burnout? Quando você tem um excesso de trabalho e você estressa o músculo, você estressa a mente e você derrete o cérebro, né? E você derrete o músculo e você não consegue mais performar. Isso vai te consumindo. Por isso que eu falo assim, essa questão de você o tempo todo estar contra as cordas, estar sob pressão e apostar no fator Morumbi, isso vai te consumindo mentalmente. E uma hora a fórmula pode se esgotar. Por isso que eu chamo a atenção, o São Paulo precisa ter um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado para esses jogos de mata-mata, porque já é a terceira disputa e eu volto a repetir, eu tenho a convicção de que o São Paulo vai vencer no Morumbi. Mas se vai para uma disputa de penalidades, por exemplo, assim, o componente mental, você já teve um desgaste de 2 eliminatórias anteriores. Então o componente mental começa a pesar muito. Esse é um fator que começa a pesar e de forma negativa, tá? Por mais que o torcedor inflame, tente empurrar. Chega uma hora que aquela injeção de adrenalina já não funciona mais. Não adianta 60 mil pessoas, sabe? Já, aquilo lá já, pô, é legal, é emocionante, mas você fica... Jogo contra o Corinthians, você fica arrepiado os 90 minutos. Contra o São Lourenço, já ficou arrepiado 70 minutos.
Aí você vem para uma terceira partida, você fica arrepiado por 50 minutos. Então aquela injeção de adrenalina vai fazendo menos efeito. Por quê? Porque vai entrando numa parada repetitiva. E tudo aquilo que te dá, que era para ser usado como uma arma secreta, acaba deixando de ser uma arma secreta, tá? Então, assim, eu acho que é só isso. Para tomar cuidado, o elenco tricolor e o do Dorival, que é um bom time, é um time extremamente bem treinado, mas que nessa partida, na minha opinião, ficou devendo muito. Contextualizo mais uma vez. Eu acho que a altitude pesou, você jogar fora de casa, né? Tem menos torcida, é um pouco mais frio, o jogo é um pouco mais assim. Nada justifica a forma apática como o São Paulo jogou. Os 2 gols da LDU, o time do São Paulo estava marcando com os olhos, tá? Com os olhos. Então, acho que assim, é um fator importante para tomar cuidado e para prestar atenção. Para projeção. Não só final de Copa do Brasil, mas para seguir vivo na Sul-Americana também, tá? Também. Enfim, como eu falei, isso te fortalece. Isso te fortalece. Isso te cria casca. Mas a preocupação que eu acho que eles têm que ter é com o famoso burnout, né? Aquele famoso momento em que tudo aquilo que era bom começa a pesar de forma negativa, tá? E para finalizar, a Fortaleza venceu o América, um jogo que assim, ficou evidente as discrepâncias, né? De uma equipe muito bem treinada, que é o Fortaleza, e de uma equipe muito mal treinada, que é o América. Não põe a culpa no Fabian Bustos, não. Fabian Bustos chegou recentemente. Mas, cara, é um time muito mal treinado hoje. É um time que tenta ali num abafo alguma coisa e até conseguiu fazer um gol num lance de muita felicidade do Mastriani, né? Mas o Marinho fez uma boa partida pro lado do Fortaleza e o Fortaleza administrou depois, né? E aí o América tenta fazer aquele famoso abafa, tal, mas assim, é um jogo totalmente aleatório. Isso tem data de validade, né? E contra uma equipe muito bem treinada, isso não funciona. Isso funcionou contra o Bragantino, outra equipe muito bem treinada, mas que expôs as suas fragilidades. Contra o Fortaleza não dá, cara, né? Não dá. Tá com o Vojvoda há quanto tempo aí? É mais de ano. Então é um trabalho consolidado de um time que se conhece, que é bem entrosado e que é muito bem treinado, tá? Que é muito bem treinado. Gente, é isso. Eu vou finalizar o podcast de hoje. Então, mais uma vez, eu peço perdão aqui. Eu não vou nem conseguir passar pelas notícias esportivas. É para eu gravar um podcast de 15 minutos, já estou falando meia hora. Me empolguei aqui, tá? Volto a repetir, eu gravei um podcast de 1 hora e infelizmente foi tudo pro saco, não foi com áudio, né? Deu um problema aqui no programa que eu gravo, mas enfim, a gente faz de novo. E vou encerrar por hoje, tá? Deixando o convite aberto para você, torcedor, então, acompanhar a coletiva do Diniz. Infelizmente a gente não vai poder acompanhar junto, mas se inscreve no canal, curte o vídeo. Você que nos acompanha aqui, agradeço demais. Peço para deixar uma moral pra gente, tá? E é isso. Hoje eu vou encerrar. Amanhã a gente grava o podcast com mais calma, com um pouquinho mais de tempo. Talvez a gente ouça uma das coletivas. Pode ser um pouquinho da do Diniz, um pouquinho do Dorival. A gente repercute também os jogos da semana e a expectativa, né, para a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Encerro por hoje. Muito obrigado. Um forte abraço. Ótima sexta-feira para todos. Juízo, tá? Juízo, porque é sexta-feira. Então fica. Ótima sexta-feira para todo mundo e até amanhã. Tchau.